As notícias em qualquer hora, em todos os lugares, para você ficar atualizado. Folha do Estado Online, repaginado, dinâmico e com muito mais informação. Acesse www.jornalfolhadoestado.com. Folha do Estado, renovado, você mais informado. O trabalho chegou! Em Feira, grandes obras de drenagem avançam em regiões importantes da cidade. Chegou! Somente no Campo Limpo, Baraunas e Galileia, são mais de 50 milhões de reais em investimentos. Galerias subterrâneas estão sendo construídas para resolver de vez os problemas de alagamentos. Prefeitura trabalhando, chegou! Tem drenagem na Mangabeira, Alto do Papagaio, com instalação de aduelas e abertura de canal em direção ao Rio Pojuca. É mais drenagem, menos alagamentos. O trabalho chegou! Prefeitura de Feira, todo dia tem trabalho chegando. Geral, geral, rede geral de comunicação. Música, informação, entretenimento é na Rádio Geral. Acompanhe a programação em nosso canal do YouTube. Rádio Geral, em rede com você. 24 horas no ar. Feira de Santana, Bahia. Rádio Geral. Em rede com A você. Rádio Geral informa. O programa que será exibido a seguir é uma produção independente. Portanto, o conteúdo é de inteira responsabilidade de seus idealizadores. Raio X News, a notícia que você precisa saber, com Vicente Santos. Em cada bairro, na zona rural, nas lutas do povo, tem trabalho, diálogo e compromisso. Vereador professor Ivan Berg segue ao lado de quem mais precisa, defendendo educação, garantia de direitos e uma Feira de Santana mais justa para todos. Ivan Berg Lima, lutar para transformar. Raio X News, a informação que você precisa, com a credibilidade que você confia. Acesse agora raioxnews.com.br e acompanhe as principais notícias de Feira de Santana, da Bahia, do Brasil e do mundo. Conteúdo atualizado, matérias exclusivas, análises, política, entrevistas e tudo o que é destaque a qualquer hora na palma da sua mão. raioxnews.com.br. Fique bem informado com quem leva a notícia a sério. raioxnews.com.br. A notícia com profundidade. Siga, curta e compartilhe. @raiox.danoticia. Boa Ventura Contabilidade acredita que uma gestão financeira organizada é a base para o crescimento e a segurança de qualquer negócio. Por isso, oferece serviços contábeis completos, incluindo abertura e regularização de empresas, assessoria fiscal, trabalhista e tributária, elaboração de demonstrações contábeis, folha de pagamento e suporte estratégico para a tomada de decisões. Fale com a gente, tire suas dúvidas. Miguel Ângelo e equipe estão prontos para lhe atender. Telefone 7536230777, Rua Comandante Almiro, 444, Edifício Rosa de Saron, Loja 5. Junte-se a nós no combate ao racismo. Unimos forças na campanha Racismo Faz Mal à Saúde, destacando histórias inspiradoras de profissionais negros que dedicam suas vidas à saúde no Brasil. A nossa missão é por uma saúde mais justa, uma luta por mais respeito e igualdade no SUS, um serviço fundamental para a população negra. Nas redes sociais, espalhamos conhecimento e conscientização. Diga não ao racismo na saúde. O SUS é para todos e o acesso igualitário à saúde é um direito do cidadão brasileiro. Combater o racismo é questão de saúde. Denuncie. Disque 100 ou 136. Brasil, União e Reconstrução. Você está ouvindo o programa Raio X News, na Rádio Geral. Raio X News, a informação que você precisa, com a credibilidade que você confia. Acesse agora raioxnews.com.br e acompanhe as principais notícias de Feira de Santana, da Bahia, do Brasil e do mundo. Conteúdo atualizado, matérias exclusivas, análises, política, entrevistas e tudo o que é destaque a qualquer hora na palma da sua mão. raioxnews.com.br. Fique bem informado com quem leva a notícia a sério. raioxnews.com.br. A notícia com profundidade. Siga, curta e compartilhe. @raiox.danoticia.
Boa Ventura Contabilidade acredita que uma gestão financeira organizada é a base para o crescimento e a segurança de qualquer negócio. Por isso, oferece serviços contábeis completos, incluindo abertura e regularização de empresas, assessoria fiscal, trabalhista e tributária, elaboração de demonstrações contábeis, folha de pagamento e suporte estratégico para a tomada de decisões. Fale com a gente, tire suas dúvidas. Miguel Ângelo e equipe estão prontos para lhe atender. Telefone 7536230777, Rua Comandante Almiro, 444, Edifício Rosa de Saron, Loja 5. Em cada bairro, na zona rural, nas lutas do povo, tem trabalho, diálogo e compromisso. Vereador professor Ivan Berg segue ao lado de quem mais precisa, defendendo educação, garantia de direitos e uma Feira de Santana mais justa para todos. Ivan Berg Lima, lutar para transformar. As melhores músicas em rede com você. Rádio Geral. Vem aí mais um programa sucesso. Nossa próxima atração. Notícias, entrevistas, opiniões, política, esportes. 1 hora de pura informação. 1 hora de informação pura. No ar, programa Raio X News. A informação que você precisa saber. Apresentação, Vicente Santos. São 17 horas e 10 minutos em Feira de Santana. Nós começamos agora o nosso programa Raio X News aqui na Rádio Geral. Estamos aqui esperando o nosso convidado, né? O vereador e pastor Valdemir Santos. Ele que irá falar sobre a situação do descartes irregular de lixo em Feira de Santana. Mas enquanto o nosso convidado não chega, a gente começa o nosso programa fazendo uma fala reflexiva em relação a esse momento de eleição que está acontecendo no nosso país. Mais uma vez, nós estamos preocupados com a eleição que acontecerá dia 4 de outubro, mas que já está se movimentando calorosamente em todos os estados, né, em todos os municípios, e que precisa muito que tenhamos cuidado, que tenhamos respeito um para com o outro, né? Hoje, dos maiores veículos de comunicação que a gente tem é as informações em carros, em postes, em lugares que talvez não seja liberados para fazer, né? E os candidatos a deputado, prefeito, governador e etc, tem que orientar os seus comandados em relação a onde colar, onde fazer com que as suas informações cheguem, seus números, para que não recebam multas e que também não suje a cidade de forma demasiadamente complicada, né? A gente sabe que é importante, a gente entende a importância de veicular o nome do candidato, o número do candidato. Essa disputa sempre aconteceu, mas é preciso ter um pouco de cautela, de respeito, de saber qual é a normativa que o TSE apresenta para que possa se fazer essas colagens em alguns lugares, né? Agora a gente precisa também ter o cuidado quando for fazer divulgação, principalmente os meios de comunicação, para que não fique parecendo que existe tendência de candidatos, né? Porque se ficar apontando o dedo para o candidato A ou para o candidato B, vai ficar chato, porque todos fazem a mesma coisa. Então, quando a gente se propor a falar sobre algo dessa natureza, falar de forma imparcial, né? De forma imparcial. A gente sabe que todo mundo tem o seu político, né? Ou não, né? Tem gente que não tá nem aí pra política, tem gente que simplesmente, se pudesse, não aconteceria nesse momento. Mas nós vivemos uma democracia e o país precisa ser regido, né? Não vamos voltar para aquele tempo antigo, e a política tá aí
para todo mundo. Então a gente só precisa ter cautela, porque hoje, o que acontece? Um candidato, um deputado estadual e pré-candidato a deputado estadual à reeleição invadiu uma faculdade, né, em Salvador e agrediu, foi agredido, né, verbalmente, fisicamente, coisa que não deveria acontecer. A gente não pode voltar mais àquele momento que nós vivemos há tempos atrás, né? A eleição de 2019 até acabar teve mortes, né, assassinatos por causa de loucuras políticas, porque um não poderia dizer que era do lado A, nem o outro poderia dizer que era do lado B, que simplesmente abria-se um leque para agressão, para violência, e nós estamos vendo nesse momento aí que vai, se não tiver uma cautela, se não tiver um processo de intervenção, vai descambar de novo para este lugar. E a gente espera que seja uma eleição de respeito, disputa, mas disputa com respeito, com tranquilidade, que as pessoas tenham noção do que está fazendo. Porque hoje ninguém pode dizer que vota no candidato de fulano. Eu não posso dizer que sou ou da esquerda ou da direita, que acontece uma tentativa de cercear o direito de falar qual candidato votar. E não é bem isso que a política existe. A política existe para um processo de democracia, né? É um processo democrático que lhe dá o direito de você escolher o A ou B, e quando você perder ou você ganhar, você simplesmente entender que se você perdeu, aquele presidente, ele vai reger o país, e você precisa entender que o país precisa andar bem, porque andando bem também será bom para você, assim como o governador, né? Se o do A ou do B que ganhar é importante, porque vai reger o seu estado, e seu estado precisa andar bem, porque andando bem é bom para você também, tá? Mas também quero dar uma orientação aqui, ó, os motoristas de Uber, né? O TSE está de olho em quem está usando o seu veículo, que naquele momento é um veículo de trabalho, para fazer campanha. Se você for pego fazendo campanha política e trabalhando com o aplicativo, o TSE irá multar. Você tem 48 horas para tirar qualquer que for informação de qualquer que seja o político que você apoia. Uma outra coisa também, não é só para motorista de aplicativo, não. É para vans, para moto, tá? Porque você carrega uma pessoa e essa pessoa, ela não pode ser importunada pela sua escolha, né? Então, você que é motorista de aplicativo, você que é motorista de van, não faça isso, porque a multa é altíssima. Você tem 48 horas para tirar, e caso você não tire, é R$2.000 de multa. E a reincidência ainda aplicará em recolhimento do carro. Por isso, procure ter atenção. Se você tem seu candidato, continue tendo, mas respeite quem vai entrar no seu carro, porque se alguém filmar você tentando incentivar essa pessoa e ela colocar no aplicativo, isso virar uma questão jurídica, né? Você pode perder o seu direito de acesso a esse trabalho. Por isso, pense primeiro na sua família, depois você pensa no seu político. Vá trabalhar e faça sua campanha fora deste momento. Se você vai botar seu carro, se você vai plotar seu carro, vai plotar sua moto e vai fazer o seu trabalho, você já está fadado a isso. Agora, se você fizer depois disso, isso é um problema seu, isso não quer dizer
respeito a ninguém. Então você fique atento para que as coisas aconteçam de maneira tranquila e que o respeito que deve se ter por esse momento político, ele continue tendo, para que não atrapalhe o seu desenvolvimento dentro desse momento que está acontecendo. Olha só, a PF, né, abre inquérito de novo para investigar a fraude na filiação de Flávio à omissão. Existe ainda, tá essa novela aí, porque segundo Flávio Bolsonaro, foi um hacker quem fez a filiação dele no Missão, né? E a PRF, né, a Polícia Federal, a PF, Polícia Federal, tem interesse em saber de fato como aconteceu essa situação, e isso, né, pode trazer um problema futuro. Se espera que ele esteja certo, que isso tenha sido verdadeiramente o que aconteceu, porque antes aconteceu isso uma vez com Lula, né? Mas a PF fez a investigação e descobriu que realmente tinha sido um hack quem tinha feito a filiação do candidato. Se espera que as coisas andem de forma verdadeira, né? Vamos falar aqui também sobre uma polêmica da semana, Reginaldo Júnior. Não sei se você acompanhou, mas a polêmica da semana foi a denúncia do vereador Galeguinho sobre suposta propina para a liberação de alvarás. Rapaz, isso ferveu. Feira de Santana ferveu. Feira de Santana ficou na expectativa, naquela preocupação de entender o que é que está acontecendo, porque você fala em corrupção dentro do governo, porque é corrupção, né? Um cara vai tentar documentar sua propriedade e tem que pagar valores em média de 200 a 400 reais. Inclusive, ele disse que existe partilhas, né? Primeira, segunda, e isso mexeu com o prefeito de Feira de Santana, porque ele agora exige uma investigação e que o vereador Galeguinho apresente nomes, né? Apresente nomes de pessoas que tenham feito isso, porque se aconteceu, não é que ninguém aqui vai dizer que aconteceu, porque eu não tenho provas, eu não vi, isso é a fala do vereador, ele sabe o que ele falou. Se aconteceu, ele deve ter algo que possa sustentar a fala dele, porque se ele não tiver, com certeza não vai soar bem, o negócio não vai ficar bom para ele. No meu ponto de vista, o prefeito não vai deixar isso barato, mas o que se entende é que há uma preocupação em relação a essa fala. Se acontece isso nesses órgãos, se isso for provado que aconteceu, imagine o que acontece nos outros, né? Imagine que movimentação é essa que acontece e que, segundo informação, não passa pelo secretário. O secretário não sabia. E aí a gente fica com aquela preocupação, pô, você tem uma casa e as coisas estão acontecendo lá e você não tá sabendo. É complicado. Mas enfim, vai ser investigado, né? O prefeito quer nomes, né, de quem tenha praticado esse processo, e agora cabe ao vereador Galeguinho provar, né? Provar que foi o que aconteceu de fato, né? Então, pra gente que é eleitor, que acompanha o processo da cidade, fica uma preocupação. Mas
vamos ver o que é que vai acontecer. São cenas dos próximos capítulos aí. O que é que o vereador Galeguinho tem para apresentar para que esse mal-estar que está aí possa ser resolvido, porque senão, meu amigo, o problema vai ficar maior ainda, né? Vamos falar também, sabe de quê? O dia D de vacinação, que será realizado no próximo sábado em todo o país, né? Crianças e adolescentes menores de 15 anos deverão comparecer a uma unidade básica de saúde de vacinação em todo o país no próximo sábado, 22, para o dia D da campanha de multivacinação. O objetivo é atualizar a caderneta vacinal, né? A campanha começou no início do mês e segue até 1º de setembro com a oferta de 20 doses no calendário nacional de vacinação que protege contra doenças como meningite, tuberculose, cânceres, né? A sociedade, a infecção pelo HPV. Pela primeira vez, a campanha conta com a vacinação de pneumococcus, né? 20 valente, pneumo 20 e incorporada em junho ao calendário. Essa vacina foi incorporada em junho, né? Como está dizendo aqui na reportagem. A dose amplia a proteção contra a doença causada pela pneumococo, incluindo pneumonia e meningite, e é indicada para crianças menores de 15 anos. Até a terça-feira, o Ministério da Saúde havia distribuído mais de 180 milhões de doses para garantir a vacinação de todo o país ao longo do ano. A vacinação contra a influenza, o sarampo, a tríplice viral e a poliomielite foram as mais aplicadas durante o dia D. Olha só, a gente viu aí, teve vários questionamentos sobre a vacina contra a maior dos nossos vírus que teve no nosso país, né? E a gente precisa dar condição à ciência para que ela continue, né, aplicando o que a gente, quanto população, quanto ser humano, precisa, né, para sobreviver a toda essa questões virais que acontecem no mundo, né? E a gente sabe que os vírus estão aí, nossas crianças precisam ser vacinadas. Hoje mesmo eu levei meu filho que tomou 4 furadas na verdade. É chato, a gente sente pela criança, né? Porque a criança sofre naquele momento, mas é importante que a gente faça isso. É importante que aconteça essa vacinação, né? E que possa sim ajudar, porque a gente vê muita criança morrer por falta desses atendimentos, por falta de vacina, aí por falta de condições de serem levadas até as crianças nos interiores. Tem interiores com dificuldade. A gente precisa que as coisas aconteçam de maneira bem clara. Nossa sociedade precisa disso. O povo precisa disso. Por isso é importante que você saiba em quem você vai votar. Por isso é importante que você tenha a certeza para quem você vai dar seu voto, né? Porque você que vai votar em pessoas que têm visão homofóbica, racista, né? Que tem todo tipo de preconceito que ele pode apresentar, que tem visão de desqualificação contra a mulher, contra idosos e etc. Pô.
você deve fazer uma reflexão. Deve fazer uma reflexão, olhar para a sua vida, ver se realmente o que você está fazendo está correto. Porque nós estamos precisando de pessoas que possam, de fato, fazer com que o nosso país ande para frente. A gente não precisa de retrocesso mais no nosso país. Mas vamos ali um comercial e voltamos já já para continuarmos o nosso processo e quem sabe o nosso entrevistado já chegue. Estamos apresentando na Rádio Geral, Raio X News. Rádio Geral, sua melhor companhia. Em rede com você. Em cada bairro, na zona rural, nas lutas do povo, tem trabalho, diálogo e compromisso. Vereador professor Ivan Berg segue ao lado de quem mais precisa, defendendo educação, garantia de direitos e uma Feira de Santana mais justa para todos. Ivan Berg Lima, lutar para transformar. A Boa Ventura Contabilidade acredita que uma gestão financeira organizada é a base para o crescimento e a segurança de qualquer negócio. Por isso, oferece serviços contábeis completos, incluindo abertura e regularização de empresas, assessoria fiscal, trabalhista e tributária, elaboração de demonstrações contábeis, folha de pagamento e suporte estratégico para a tomada de decisões. Fale com a gente, tire suas dúvidas. Miguel Ângelo e equipe estão prontos para lhe atender. Telefone 7536230777, Rua Comandante Almiro, 444, Edifício Rosa de Saron, Loja 7. Raio X News. A informação que você precisa, com a credibilidade que você confia. Acesse agora raioxnews.com.br e acompanhe as principais notícias de Feira de Santana, da Bahia, do Brasil e do mundo. Conteúdo atualizado, matérias exclusivas, análises, política, entrevistas e tudo o que é destaque a qualquer hora na palma da sua mão. raioxnews.com.br. Fique bem informado com quem leva a notícia a sério. raioxnews.com.br. A notícia com profundidade. Siga, curta e compartilhe. @raiox.da-notícia. Você está ouvindo o programa Raio X News na Rádio Geral. 17 horas e 32 minutos e como eu havia dito para vocês, hoje a gente teria a visita do vereador pastor Valdemir, ele que é um dos vereadores com grandes projetos na Câmara Municipal e a gente precisa falar sobre isso, que a gente tem que dar, né, a César o que é de César. O pastor Valdemir apresenta excelentes projetos, projeto esse como o que tem aí agora falando sobre estacionamento, que a gente espera muito que saia, mas hoje ele vem aqui falar, né, sobre a situação do descarte irregular de lixo em Feira de Santana. Um problema que não é só em feira, vamos deixar claro, né, que não só acontece em feira, mas que eu acho, pastor Valdemir, boa tarde aos ouvintes, boa tarde a todos que estão aqui junto com o senhor. Fale com o seu público. Boa tarde, Vicente. Boa tarde, meu amigo e meu irmão, que está sempre aqui comandando a nave. Que Deus abençoe. Obrigado pelos convites, estar aqui com vocês. Realmente, Vicente, esse é um problema que chama a atenção e nos incomoda muito, porque a cada dia que passa em Feira de Santana, a gente percebe que está crescendo este mal que iniciou ali há pouco e hoje está se tornando uma rotina em Feira de Santana, que é o descarte irregular de lixos e resíduos na nossa cidade. Nós precisamos realmente fazer o que iniciamos a fazer agora, que é abrir uma campanha muito forte de combate
a esse crime ambiental que tem sido praticado em Feira de Santana, que realmente nos incomoda, e eu tenho certeza que a partir de agora nós vamos conseguir dar um freio e, com fé em Deus, no futuro bem próximo, a gente eliminar esse mal aqui da nossa princesa do sertão, que é o descarte irregular de lixo. Vamos lá, porque a gente tem um tempo, né? Mas o senhor tem feito um mapeamento de onde são os bairros que mais tem esse problema? Olha, nós temos rodado, sim. Eu não tive esse cuidado de avaliar onde tem mais ou tem menos, mas eu posso afirmar que em toda a cidade esse problema existe, principalmente no anel de contorno, que é o cartão postal, é o cartão de visita da nossa cidade. Isso é que me incomoda. Se alguém vir de Serrinha, ao chegar ali na Cidade Nova, vai ver logo vários pontos de descarte irregular. Se vir aqui para a Pousada da Feira, vai ver vários pontos de descarte irregular. Se for aqui subindo para a Feira 10 de Tomba, vai encontrar vários pontos de descarte irregular. Então, realmente, é a cidade inteira. Se você vir para o centro, para o dentro da cidade, você vai encontrar vários pontos de lixo e alguns pontos de descarte de materiais também de resto de construção descartados de forma ilegal. Se você for para os muros, em volta dos muros dos condomínios da nossa cidade, você vai ver vários descartes. E por que os condomínios? Peraí, condomínio é um lugar mais arrumado, tem... Por que assim? Porque, olha, observe só, eu vou falar pelo meu condomínio, onde eu moro. Os moradores fazem uma reforma em casa, ali de uma carroça, meia carroça de material, derrubando ali uma parede, fazendo um pequeno reboco, uma pequena reforma. Ele diz assim, aqui esse material eu vou botar aqui na porta, só dá uma carroça. Eu não vou contratar uma caçamba para tirar uma carroça que fica cara. Eu vou preferir contratar uma carroça. Aí ele vai e contrata uma carroça. A carroça pega aquele resto de material ali do condomínio, sai pela portaria, dá meia volta na lateral do muro, chega na esquina e joga. Aí alguns chegam, passam por ali, vê aquele montão de lixo, vai lá, toca fogo, e quem sofre com a fumaça, com o mau cheiro, com aquela sujeira, é os próprios condôminos que pagou para tirar dali de dentro. Ou seja, só tirou de dentro do muro e jogou para fora do muro. E deixa não só, na verdade, um crime para o meio ambiente, um mal para o meio ambiente, para a população em volta, da saúde da população, mas também para deixar aquela região feia, suja, com a aparência de uma cidade que não é cuidada. Então, observe que realmente esse mal é em toda a cidade. E aqui eu preciso ser justo. Não é por falta de retirada da prefeitura. A prefeitura tira, mas no outro dia a população joga novamente. Pastor, é importante que o senhor fale sobre que a prefeitura tem feito retiradas, porque o que acontece? A gente sabe que a política, ela quando acontece, o político quando ele entra ali, ele precisa ter uma noção de toda a temática que precisa administrar para a sociedade, né? O político, vamos dizer que o político seja um professor para colocar uma sociedade no seu trilho, né? O senhor acredita que falta hoje uma campanha que possa, e aqui já dou um spoiler, né? Que possa fazer com que as pessoas fiquem orientadas, né? Porque, infelizmente, se nós precisamos de CPF de identidade, precisamos dessas orientações para que as pessoas entendam que jogar um lixo na rua ou em qualquer lugar vai lhe trazer um problema? Sem sombra de dúvida. O que me fez provocar essa audiência pública é exatamente para fazer ou para chamar a atenção do Poder Executivo, do Poder Legislativo, das secretarias, dos poderes envolvidos, das pessoas envolvidas nesse tema, para três coisas, para a gente realmente resolver a curto, médio e longo prazo esse problema. Quais são os três pontos? Primeiro ponto, uma grande campanha educativa. Uma grande campanha educativa, através de palestra, de visita às escolas, através de outdoors, através do rádio, que é uma potência em Feira de Santana, através da TV, através das redes sociais, que é uma outra potência, não só em Feira, mas no mundo inteiro. Uma campanha intensa de reeducação da população, porque é ela que, ao encontrar o local limpo, acaba jogando novamente. Nós não estamos aqui generalizando. Nós estávamos dando uma entrevista aqui numa rádio com a irmã, e um ouvinte ligou, não diga aí para o vereador que não é todo carroceiro não, tem carroceiro que é homem e joga coisa no lugar certo. E é verdade, não é todos os carroceiros, não é toda a população que descarta irregular, mas é uma pequena parte que faz um estrago como se fosse o todo.
né? É uma pequena parte que faz um estrago muito grande. Então, qual é o primeiro passo para isso ser resolvido? O primeiro passo é uma campanha intensa, realmente, de reeducação à população. O segundo passo é a criação daquilo que nós fizemos, uma indicação para a prefeitura, que é a criação do ecopontos. Ecopontos em vários pontos da cidade. Tem que se mapear a cidade, ver onde é os problemas mais graves, onde fica mais central para atender a população de toda uma região e criar um ecoponto para que os carroceiros tenham onde jogar. Por quê? Nós não podemos falar de multas sem dar a ele uma possibilidade de onde descartar. Vai jogar onde? Onde é que ele vai descartar o material? Vai deixar no fundo de casa? Todo mundo tem uma condição de pegar meia carroça de entulho e pagar uma caçamba para jogar no aterro sanitário? Não tem essa condição. Então vai num carro de mão, vai numa carroça, vai numa motinha ali de carroceria. Então a verdade é essa. Então é preciso que, na verdade, se haja um ecopontos, um local adequado para jogar. É o segundo ponto. E o terceiro ponto é a punição. Depois que você faz uma campanha de reeducação, você dá o local para ele jogar e ele continua descartando no lugar errado, agora vem a punição, vai doer no bolso. Então, fazendo esses 3 pontos, com certeza nós encontraremos uma saída. Por quê? Porque bota uma câmera aqui, eles mudam de lugar e vai jogar ali, onde não tem câmera, que é o que acontece todos os dias. Infelizmente, quando se coloca uma câmera no lugar e as pessoas sabem que ali tem uma câmera, ele vai jogar em um outro lugar. Então precisa de uma campanha de reeducação. E também uma oportunidade de dizer para ele, você tem um lugar onde jogar. Você vai ser punido se você não jogar no lugar certo e jogar no lugar errado. Mas hoje, nós não temos onde jogar. Um carroceiro não vai sair do Tomba para atravessar toda a cidade para ir para o aterro sanitário para descartar um material. Porque lá no Tomba, na região de lá, não tem um ecoponto. Então é preciso que se dê a ele uma oportunidade de saber onde jogar. O problema, pastor, é que a gente eu estou ouvindo o senhor falar, tem essa preocupação muito com o carroceiro, né? Mas a gente está vivendo um problema muito grande em Feira de Santana com relação a lixo, que não é só desse material de trabalho de construção, né? Eu vi que o senhor estava hoje no Feira 9 fazendo um trabalho até de observação em relação a esses pontos. Os córregos de Feira de Santana são acostumados a encontrar não só lixos comuns, como geladeira, sofá, mesa guarda-roupa. Né? E esse processo, eu acredito que vem de uma política também educacional. Porque o meu filho hoje, eles foram educados a não jogar nenhum tipo de lixo na rua. Né? E esse problema educacional não parte só pela linha dos carroceiros. Exatamente. Inclusive, nós temos um projeto de lei aprovado na Câmara para se tratar do cuidado ao meio ambiente nas escolas, que nós vamos cobrar para que esse projeto seja colocado, na verdade, na educação das crianças do nosso município. E isso é muito importante. E eu quero te agradecer pela oportunidade que você me dá e que você me desperta aqui para chamar a atenção. Eu também tenho falado sobre isso, apesar de ter usado aqui no seu programa somente a palavra carroceiros. Mas eu tenho falado em alguns lugares por onde eu tenho andado, principalmente na tribuna da Câmara, que eu estava em visita no anel de contorno da Cidade Nova e quando de repente chega uma caminhonete 0 quilômetro, uma caminhonete 0, estava linda, chega, brilhava a placa ainda, com, na verdade, um reboque. Ela para ali no viaduto da Cidade Nova, ela parou ali do lado da pista e começou a descartar o resto de construção. Então não é só carroceiro. Eu lhe agradeço por chamar a minha atenção para a gente corrigir essa falha aqui, não é só carroceiro. Se você for na Cidade Nova, você vai ver muitos cocos descartados em lugar fora, não é carroceiro, é os vendedores de coco que descartam irregularmente. Então, nós estaremos nessa audiência convidando condôminos, nós estamos convidando síndicos de condomínios, associações de condomínio, associação de bairro, estaremos convidando igrejas, estaremos convidando comerciantes, estaremos a Associação dos Cocos de Feira de Santana, a Sustentar, as secretarias, que são várias, envolvidas neste tema da prefeitura, nós teremos a imprensa, sabe? Nós estaremos convidando muito, e a população no geral, para a gente debater amplamente, porque esta campanha não deve ser só para educar o carroceiro, ou educar a pessoa que descarta através do seu automóvel, mas também a pessoa que joga um papel de bala na rua,
a pessoa que joga um palito de picolé na rua, a pessoa que joga uma vasilha de água mineral no chão. Todas essas pessoas precisam passar por essa reeducação, porque lixo tem que ser jogado no lixo e na hora certa e no lugar certo. Quando é que eu coloco o lixo doméstico? Na minha porta, no horário do carro passar e retirar. Não é quando o carro passou, é antes do carro passar. Porque esse é um problema também, que as pessoas deixam o carro passar e depois jogam. Aí vem os animais, rasgam aquele saco e transformam o lixão naquele lugar. Então, realmente é uma campanha intensa que nós devemos bater. Tanto que nós pedimos à Câmara Municipal de Feira de Santana que fizesse esse mês inteiro na sua publicidade, do mês que faz, para que ela possa fazer na sua publicidade a divulgação dessa campanha de combate ao descarte irregular de lixo, que já foi atendido pelo nosso presidente e com certeza agora o mês de setembro inteiro vai ser feita essa campanha de combate ao descarte irregular de lixo e resíduo na nossa cidade. É importante para você salientar que jogar lixo no chão não abre mais emprego, né? Porque a gente tem pessoas que com a ignorância diz que se não jogar o lixo, as pessoas perdem o emprego. Não, eu já ouvi isso. Rapaz, não jogue o lixo no chão. Uma tremenda ignorância, eu joguei, né? Porque vai ter pessoas para limpar, né? É importante também falar, pastor, que, e outro spoiler, que deve-se ter locais para descartar certos tipos de lixo, né? Eu acho que Feira de Santana precisando, né, ter esse processo de descarte. A gente precisa ter local para descartar o lixo plástico, né? O lixo eletrônico, e seria interessante se discutir sobre isso. Vai ser discutido isso também? Sim, com certeza. Eu solicitei da minha assessoria que buscasse todos os projetos de lei da minha autoria direcionado ao meio ambiente. Eu acho que nós temos aprovado naquela casa 3 ou 4 projetos que discutem acerca do meio ambiente. Um deles é a criação de um local para descarte de lixo eletrônico. Esse é um dos projetos que eu tenho aprovado na casa. Um local específico da prefeitura para descartar lixo eletrônico. Esse é um projeto de lei que infelizmente ainda não foi colocado em ação pela prefeitura. Mas nós vamos aproveitar esse momento que a gente traz à tona para que a gente possa realmente cobrar da prefeitura que faça esse local. Porque nosso mandato sempre foi muito voltado para o meio ambiente. E esse tema precisa ser discutido. Porque em outros momentos nós também andávamos pelas lagoas de Feira de Santana e encontrávamos ali televisores analógicos. Aqueles TV que não serve mais, que não funciona mais. Agora eu acho que depois de um tempo já se modificou, né, bastante, mas no período que logo foi aprovado o descarte das TV analógicas, as pessoas não jogavam no lixo eletrônico, não descartavam no lugar apropriado, mas chegavam na lagoa, jogavam. E nós sabemos que aquele produto da TV, quando se mistura com água, pode dar câncer na pele das pessoas, né? O mercúrio. Então nós temos um projeto quanto isso e nós vamos aproveitar esse debate para poder trazer à tona e cobrar da prefeitura. Tanto que nós estamos convidando a população que traga ideias para essa audiência, que dê o seu nome se inscreva para ter fala nessa audiência, para opinar nessa audiência, porque nós vamos juntar um material robusto de ideias, de críticas, de opiniões, para que a gente possa formar um grande ofício e entregar nas mãos do prefeito e do secretário do Meio Ambiente e também da Sustentária, que é do Serviço Público, para que eles possam executar, colocar em execução os projetos e as ideias implantadas nessa audiência pública. É muito importante. Quando não é TV, que eu apenas falei TV, é bateria de celular, é celular velho que as pessoas não usam mais, joga em qualquer lugar. Todos esses produtos, se não bem cuidado, pode dar câncer na população. Olha que perigo nós corremos. Não é só sujeira, é uma questão de doença, né, de atingir a saúde da população e nós precisamos cuidar disso. Em Salvador, há um ano atrás, teve uma campanha em relação a isso, né? Eu, essa semana, estive no shopping e vi uma loja de aparelho celular com local para descartar o aparelho celular. Entendeu? Vou dizer o nome da loja, porque senão está fazendo propaganda para eles. Sim. Mas é importante que aconteça essa discussão e que frise bem essa situação, porque nós estamos vivendo momentos complicados. E o povo só entende que jogar lixo na rua traz problema quando chove.
Exatamente. Né? Porque aí se culpa o poder público, né? Se culpa todo mundo, menos quem faz, causou aquilo, né? ali. A gente precisa entender, e isso fica para todos, que o descarte de lixo em locais errado traz um dano muito grande para o meio ambiente, e o meio ambiente cobra. A cobrança vem logo depois. Mas, pastor, quando vai ser o horário, tudo, passe aí para que o povo fique atento e que possa estar lá. Vicente, essa audiência pública, ela vai acontecer na próxima quinta-feira, de hoje a 8, dia 25 de agosto, né? Dia 25 de agosto, às 9 horas da manhã, no plenário da Câmara Municipal de Feira de Santana. Participação para todos, aberto para todos, para toda a população. Lá nós vamos ter essas pessoas que nós falamos agora há pouco, dessas associações, os poderes envolvidos, convidados, mas a imprensa, mas acima de tudo a população deve comparecer, porque eu quero aqui provocar a população e dizer que é muito fácil ficar apontando o dedo para os culpados. Mas quando você tem a oportunidade de contribuir de alguma forma, você também precisa contribuir. Então venha, dia 27, às 9 horas da manhã, para o plenário da Câmara, para você ter vez e voz de opinar, de dar ideias para contribuir com o melhoramento da nossa cidade. Porque nós precisamos realmente cuidar e fazer com que Feira de Santana seja uma cidade, uma princesa não só de nome, mas uma princesa de você olhar para ela e dizer assim, que cidade limpa. Eu tive agora recentemente, em uma cidadezinha aqui perto, com a minha família, e com um dos meus filhos, e quando eu adentrei na cidade, a minha filha disse assim, a cidade aqui é bonitinha, né? Toda arrumadinha, limpa, né? Eu disse, e que nós circulamos pela cidade e percebemos que realmente, se tem um lugar sujo, é bem lá fora do centro da cidade. Mas nós rodamos a cidade e percebemos que a cidade é limpa, as árvores bonitinhas, tudo arrumadinha, pintadinho, os meio-fios tudo pintadinho. Chamou a atenção da minha filha, que é adolescente. Meu pai, a cidade aqui é bem arrumada, né? Então observe, mas se a gente andar por alguns lugares de Feira de Santana, a gente vai dizer, rapaz, que cidade abandonada. Não é que é abandonada, é que a população não preserva. Ou seja, o poder público limpa e as pessoas sujam. O poder vai lá e cuida, a população não zela. E isso é um problema sério. E a gente precisa realmente conscientizar a nossa população que é dever nosso também cuidar do meio ambiente. Com certeza, pastor, com certeza. E como eu havia falado no início, e torno a frisar, o senhor tem excelentes projetos para a população. Mas, antes de eu vir para cá, me pediram para que desse uma pulsionada, uma apertada no seguinte. A que pontos anda o primeiro projeto que teve, que foi falando sobre os estacionamentos irregulares, né? Vamos dizer assim, irregulares. Sobre os locais que as lojas rebaixam, colocam os cones e as coisas, porque até agora não saiu ainda, né? Ainda do papel. Vamos lá. Todo projeto, quando ele é aprovado, ele tem um tempo de organização na casa, né? De digitação, da redação final, e depois conduzido para o prefeito. Para o prefeito sancionar. O prefeito tem um prazo para sancionar. Depois desse prazo, se o prefeito não sancionar, ele volta a autoridade para a Câmara, que tem um tempo específico, que tem que esperar para não sair da lei automaticamente, para que ela possa promulgar. Então, nós ainda estamos dentro desse tempo. Estamos aguardando o prefeito. Não tive ainda a oportunidade de cobrar do prefeito. Eu confesso para você que eu tive, em alguns momentos, em alguns lugares inapropriados para a gente discutir sobre isso com o prefeito, que é em meio de rua, em entrega de obras, tocando de outros assuntos, e eu não tive, na verdade, a lembrança desses momentos de cobrar prefeito, porque você não sanciona logo esse projeto, e nós vamos cobrar e esperar o tempo adequado para que a gente não possa fazer, até colocamos um dia o desejo a palavra fugiu aqui da memória, né, de promulgar na casa, mas não havia tempo, retirou rapidinho para não cometer um erro, né? Para não cometer um erro, então nós vamos esperar todo o tempo devido para que no tempo certo possa ser promulgado e a gente possa cobrar das autoridades para colocar em prática esse projeto. Vereador, a sociedade, por mais que pense que não, a população vê a Câmara Municipal. Isso. A população assiste, né? Esse projeto, muitos falam
que esse projeto é um excelente projeto. Mas a Zona Azul está aí. É verdade. E esse projeto é um projeto que também vai mexer com os empresários. Será que ele é um projeto interessante para ser promulgado? É um projeto interessante para a população? Para o prefeito? Essa pergunta está sendo feita, porque o senhor disse que tem um tempo, mas muitos outros projetos já foram depois do senhor, já foram promulgados. Exatamente. Então, exatamente. A população, por mais que pense que não, tem acompanhado, e com certeza. E quando os projetos são bons, a pergunta fica no ar. Verdade. Certo? Verdade. Por isso, eu estou aqui citando essa pergunta ao senhor, para que o senhor respondesse. O senhor deu essa resposta para a gente, a população está escutando, mas é preciso ver esse processo. E nós vamos estar atentos. Observe, você acompanha muito bem a Câmara diariamente, que eu quero até te parabenizar pelo brilhante trabalho que você e a sua equipe presta para a cidade de Feira de Santana em acompanhar atentamente a Câmara de Vereadores, que tem pessoas que não entendem muito o que é Câmara, né? O que é um vereador, o que é colocar um vereador para sentar numa cadeira daquela, sabe? É ali que decide tudo. Hoje a cidade, por exemplo, diz, rapaz, o prefeito está trabalhando muito, é obra todos os dias chegando, é obra aqui, acolá, e as pessoas levam a visão somente para o executivo. Mas se o executivo está nessa velocidade, deva-se à velocidade do legislativo. É a Câmara que tem aprovado com velocidade, dizendo para o prefeito, tome, faça na velocidade que você precisa. Então, a Câmara está trabalhando dessa forma. E você sabe que eu tenho trabalhado ali de uma forma intensa e com muita responsabilidade. Antes de criar esse projeto, o que é que eu fiz? Uma audiência pública. Convidei a todos os interessados para estar lá discutindo com a gente. Para dizer, não, vereador, você está errado, não faça dessa forma, não, faça dessa. Não, vereador, não concordo, todo mundo teve vez e voz. Uma vez que nós tivemos uma audiência pública e todos que foram estar presentes, todas as autoridades do assunto, do tema que estava presente, disseram, pode colocar em pauta, porque é um excelente projeto. Então, nós fomos respaldados pelo conhecimento de todos, e pela visibilidade de todos e pela aprovação de todos que estavam presentes, dizendo, é um bom projeto. Inclusive, profissionais que estudam muito esse tema. Então, eu estou muito resguardado quanto a isso e nós vamos aguardar o tempo necessário, mas dizer que vamos cobrar não só para ser promulgado, mas também para ser executado. Porque não adianta ter um projeto só por ter uma lei que não se cumpre. Nós precisamos cobrar que venha colocar em ação. E esse é o nosso objetivo. E assim como também essa audiência de agora, do descarte irregular de lixo, nós vamos formalizar um plano muito interessante com as ideias que vai ser dado, que vai ser discutido lá, e vamos entregar na mão do prefeito, fazer indicações, se necessário, alguns projetos. Prefeito, está aqui o nosso projeto, está aqui as nossas indicações e está aqui as ideias da população, coloque em prática. Porque não vale a pena só discutir, senão seria perder tempo. Né, convidar a imprensa para deixar o seu programa, deixar seus afazeres para ir para a Câmara discutir, né, transmitir, passar um tempo desse aqui divulgando alguma coisa e não dá em nada. Então é preciso que a gente tenha responsabilidade. E pode ter certeza que o mandato desse vereador está comprometido com a população, até porque nós, humanamente falando, não tínhamos condição de estar aqui nessa posição como vereador. Quem olhava para nós em outro tempo dizia, esse aqui não tem condição nenhuma. Mas a população diz assim, eu quero você como nosso representante. Eu tenho que ter responsabilidade com a confiança dessa população e vou sempre trabalhar com muita responsabilidade. É isso aí. Eu quero agradecer a presença do senhor, pastor, né? A presença de todos aqui na bancada. Agradecer a Reginaldo Júnior. Nosso programa está no final. Né? Dizer ao senhor que as portas estão abertas. E que a gente espera que, como o senhor disse, que os projetos que foram apresentados, que foram promulgados, tudo saia do papel e aconteça, porque a população pede isso, viu? Eu quero mais uma vez agradecer e dizer ao senhor que muito obrigado por ter feito, porque eu sei que o senhor estava em outro local, ter feito esse sacrifício e ter chegado aqui. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês, com o Reginaldo, um cara que eu sou um fã, né? Um cara ético, cara bacana, que tem feito um grande trabalho aqui em Feira de Santana, tem ajudado a população de Feira de Santana a ficar informado, muito bem informado em tudo que acontece, tanto aqui por onde ele passa, né? Sou seu fã também, a gente se conheceu na Câmara, eu ficava olhando para você de longe, mas depois a gente se aproximou e peguei um carinho muito grande pela sua pessoa. Obrigado, e uma admiração, porque você é um cara, sabe, você na verdade é um profissional autêntico,
sabe? O que tem que falar, fala, olhando nos olhos, se é, se não é, não é. Isso é muito bom lidar com profissionais dessa forma e, claro, pelo seu profissionalismo e pela qualidade do seu produto de divulgação. Sou muito honrado em estar aqui no seu programa e dizer que o nosso mandato sempre vai estar à sua disposição, entendendo que não é um favor, que não é, sabe, um pedido. Isso aqui é uma obrigação nossa, vir aqui prestar conta para a sociedade de tudo aquilo que a gente está fazendo na cidade. Muito obrigado, estou sempre à disposição. Obrigado a todos os ouvintes que acompanharam o nosso programa. E lembrando para vocês que domingo tem Bavi. Eita! Tá certo? Vamos lá. Reginaldo, muito obrigado e tenha uma boa noite a todos e a todas. Você ficou bem informado com o programa Raio X News. Continue conectado com as notícias acessando o site raioxnews.com.br. Estação Inverno. Em rede com